Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à nossa universidade, a Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou Kelber Abrão e a partir de agora, junto com as minhas parceiras, Denilda Caetano e Luana, a gente segue aquilo que a gente já começou a conversar na semana anterior. Nesse momento, então, vamos trabalhar um pouquinho sobre as cadeias produtivas e como que isso pode impactar a realidade dos nossos dois municípios trabalhados, né? A qual vocês têm ali um grande carinho e apreço, porque são residentes dessas localidades. E aí, nesse movimento, né, eu tenho o que eu vou chamar de diagnóstico da realidade para o planejamento de uma atividade que eu vou considerar extensionista. E lembrando o que é essa extensão. Essa extensão nada mais é quando a gente volta para a comunidade todo o recurso, todo o orçamento, todo o conhecimento que a gente tem aprendido na nossa universidade, a Unitins, no curso de gestão pública. E aí, nesse movimento, o que é uma cadeia produtiva, Kelber? A cadeia produtiva, ela vai ser um conjunto de etapas que são consecutivas e interligadas, que vão transformar matérias-primas em produtos finais, abrangendo vários elementos, como extração, produção, distribuição e até a comercialização. Ela vai envolver uma série de agentes, produtores. Kelber, como que envolve produtores? Plantio, criação e extrativismo, tá? Fabricantes, como que envolve? Transformação dessa matéria-prima, até o momento de começar a se transformar em um produto ou um serviço também. A indústria, os transportadores, a partir da armazenagem e da distribuição. Os varejistas, como o atacado e também o comércio varejista. Volta e meia a gente vai no supermercado, que é atacado, né? A gente vê que tem um preço mais em conta. E por que tem esse preço mais em conta? Porque compra em grande volume. Por comprar em grande volume, o preço acaba sendo menor. E o comércio varejista, que é esse pequeno comércio que a gente vai, o mercadinho, a pequena farmácia, que não é de uma rede varejeira, né? Então, isso tudo são os varejistas. A prestação de serviços, né? Então, por exemplo, quando eu vou contratando uma pessoa, e aí o consumidor final, que é, no caso, eu, você, aquela que toma o cafezinho no final do dia, né? Toma um suquinho, uma água saborizada, alguma coisa que passa pela produção, né? Nesse formato que a gente compreende e chama cientificamente como cadeia produtiva. Para que fique mais lúcido, né, a explicação, olhem a imagem. Fornecedores, transportadoras, estoque de produção, indústria, estoque de expedição, né, porque um está estocando a produção, ou depois, a matéria-prima, perdão. A indústria vai transformar essa matéria-prima e vai ter aquele estoque de expedição. Está pronto, né? É estoque pronto, está pronto para ser expedido. Transportadoras, os comerciantes e o cliente ou consumidor final daquele bem, produto ou serviço. E logo, a cadeia produtiva ela vai estar presente em praticamente tudo que a gente consome. Café da manhã, o carro, a moto que a gente utiliza para trabalhar, ela vai conectar, então, alguns elementos, que são os fornecedores, indústria, distribuidores e consumidores, com o intuito, com vistas, né, a garantir matérias-primas que se transformem em produtos finais e atendam aquilo que a gente vai compreender como as nossas necessidades e também os nossos desejos. Então, temos necessidade de alguns alimentos. Eu vou dar aqui os mais básicos: arroz, feijão e carnes, né? Seja ela carne bovina, carne, né, suína, carne de frango, peixes, e aquilo que são desejos. Então, por exemplo, uma pizza, né? Quinta-noite, estou com desejo de uma pizza, né? Uai, isso também vai ser a matéria-prima, que é a farinha, entre outras coisas, né? Até se transformar naquele produto final que é a pizza que eu estou desejando. E sim, eu falei pizza porque eu estou desejando uma pizza nesse momento, né? Mas não vou comer. Hoje, pelo menos, não. Nenhum território vai escolher sozinho a sua cadeia produtiva, tá? Então, por exemplo, Natividade não escolheu, né? Ponte Alta do Tocantins não escolheu também. Elas emergem, elas surgem a partir de vantagens e de condicionantes locais. O que vão ser isso? Condições naturais e geográficas, como, por exemplo, o clima, o relevo, a disponibilidade de água,
bioma. No Tocantins, a gente tem o bioma Cerrado. Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem o bioma Pampa, né? Aí tem que lembrar lá nas aulas de ciências, de biologia, do ensino fundamental, ensino médio, e vão ver os tipos de bioma que a gente tem no nosso país. Então, quando a gente está na região norte e na região sul, quando a gente fala desse contraponto, são duas realidades climáticas diferentes. Aqui na região norte, a gente tem o calor e o calor com o calor, né? Brincando assim, a gente tem a estação das chuvas, né? E a gente sabe que não vai chover por 100, 120 dias, né? Diferentemente de outros estados. Então, tem algumas plantas, algumas árvores, algumas, né, coisas que a gente não consegue produzir na terra aqui, consegue produzir no sul e vice-versa, né? Então, por exemplo, vários de vocês têm a rosa do deserto, né? A minha, infelizmente, faleceu depois de 12 anos. Eu estou no Tocantins, tem 12 anos. Ela durou 12 anos, eu fui viajar, né? E aí os doguinhos ali, meio que eles brincaram demais com as rosas do deserto, né? Aceito doações. Temos o processo histórico, né? A rosa do deserto é porque ela não consegue, ela não é uma planta específica da região sul, por exemplo, né? Ela é uma planta para ficar muito tempo na seca, né? Então, se você molhar ela todos os dias, a sua rosa do deserto possivelmente não vai sobreviver. O processo histórico e cultural, então, atividades produtivas que se consolidam ao longo do tempo. Na atividade tem muita história, né? Por exemplo, Ponte Alto Tocantins tem ali, né? Como eu falei na aula anterior, a porta de entrada, né, para o Jalapão. Infraestrutura e logística, presença ou a ausência de estradas, energias e armazéns. E aí, por exemplo, a ausência de estradas até ir em Mateiros, até ir, né? O que a gente chama tudo o complexo do Jalapão ali, a ausência de estradas dificultava. Só que, por exemplo, qual é o impacto que vai ter agora estradas asfaltadas? Vai melhorar a economia, mas será que isso não vai ter um impacto no meio ambiente da localidade? Será que a gente consegue comportar tantas pessoas naquele espaço? Não é a propositura de discussão no dia de hoje, nem dessa disciplina neste momento, mas é só para a gente pensar. Por exemplo, a gente teve ali Bonito, no Mato Grosso do Sul, que aconteceu isso, né? Depois que conseguiram chegar às estradas, chegarem às condições, né, para explorar esse espaço, acabou que, infelizmente, lotou mais do que conseguiria e Bonito ficou fechado por aproximadamente 5 anos, né? Até que a natureza se recuperasse do impacto que o ser humano trouxe para aquela localidade. Mercado consumidor, que produz mais daquilo que tem demanda próxima, e aí tem a relevância de custo e transporte. Você já se pegou com o celular na mão, louco para comprar um produto de uma loja, né? E aí que tem Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, Mercado Livre, e aí você se viu, né, pelo alto custo do transporte para a região norte. E aí você vê lá nos programas domingos, né, do Luciano Huck, não, frete grátis para todo o Brasil, só que aí tem um asterisco embaixo, diz, exceto para a região norte, porque as estradas, infelizmente, não são duplicadas, né, em grande parte dos estados da região norte. O que dificulta mais para que os caminhões cheguem aqui, e aí tem um custo elevado do transporte, a mercadoria chega com um valor mais elevado, e aí um valor mais elevado impacta nas nossas realidades econômicas. E aí, as políticas públicas e instituições, quando o poder público apoia uma atividade, ela vai se fortalecer. Crédito, assistência, incentivos, entre outros. Então, alguns de vocês da Unitins, né, aqui do nosso curso de gestão pública, têm acesso, a partir de indicadores socioeconômicos, a auxílios permanência, auxílios moradia, auxílio transporte, auxílio prática desportiva, tem uma série de auxílios que a universidade tem a partir de tipos de indicadores. Alguns têm a possibilidade do ensino à distância, outros não têm a possibilidade do ensino à distância. Tem bolsa de ensino, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão. Depois conversa, né, com a nossa equipe ali, os professores, os tutores também, eles podem dizer como que funciona a assistência estudantil, né, quais as assistências que existem na Unitins para que você, nosso aluno, nossa aluna, consiga permanecer esses 4 semestres e concluir o curso de gestão pública municipal. Ou gestão pública, perdão. Gestão pública municipal é a nossa especialização, que a gente já tem egressos que formaram ali, ó, semestre passado, né, no meio do ano ali, formaram e já são nossos alunos da especialização em gestão pública municipal.
Quais são as principais cadeias produtivas do Tocantins, Kelber? Onde está o Tô Graduado? Então, Campos Lindos, soja e milho, né? Tem a cadeia principal, que a gente vai chamar, tá? E tem a cadeia secundária. Então, Campos Lindos, Gianópolis e Caseara, soja e milho, né? Campos Lindos, a capital da soja. Soja e milho em Gianópolis, porque está na região Matopiba. Kelber, o que é Matopiba? Eu já ouvi falar. Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, tá? São esses movimentos. Então, deixa eu ver aqui que ele quer encerrar. Não, eu vou continuar a chamada, não me tira da aula, não. Deixa eu continuar trabalhando. Pronto. Araguaçu, gado de leite, corte, né? Arapuema, gado de corte, colmeia, gado também, Paraná, Sítio Novo, Taguatinga, né? Ponte Alta, Natividade, Colinas, até Natividade é o gado. Depois em Colinas a logística, né, terminal ferroviário da soja, em Guaraí, logística e comércios, Miranorte, logística e serviço, e Palmas, a piscicultura. São aqui alguns exemplos, tá? De cadeias principais. Então, Natividade, gado de corte, Sítio Novo, gado de corte, Ponte Alto Tocantins, né, gado de corte. Cadeia secundária, aí elas são variadas, tá? Então, vão desde fruticultura, a piscicultura, e aí vai modificando a espécie de peixe, né, produzido. No caso, tambaqui, gado de corte, frigorífico, silvicultura, que é a plantação de eucalipto, né? Mas deixa eu pegar aqui, Ponte Alto Tocantins, turismo, o jalapão e a agricultura familiar, e na atividade a piscicultura, né? Que é a criação de peixes em tanques, tá? E aí fica aqui para que você conheça um pouquinho mais do nosso estado, né? Aqui são algumas cidades, temos 139 cidades no nosso querido Tocantins. E qual cadeia produtiva estudaremos em Palmas, por exemplo, né? Que é a maior cidade do nosso estado, né? Aí a gente vai ter ali a piscicultura, tá? Depois você vê a agricultura familiar nas feiras que estão espalhadas, né? Se todos já não conhecem Palmas, uma hora ou outra vão conhecer a nossa querida capital. A gente tem a questão do turismo, tá? Ali as cachoeiras, né? E tem a questão também do turismo de praia. E turismo de praia tem várias cidades no nosso estado que tem o roteiro das praias em julho, né? E aí o que acontece? Quando a gente pensa a cadeia produtiva de Palmas, tá? E aí depois eu vou fazer um momento só das duas cidades, para que a gente pense, tá? Mas estou colocando aqui agora em Palmas para que a gente tenha uma abrangência maior. Depois eu vou fazer separado dois momentos, um para Natividade e outro para Sítio... eu estou com Sítio Novo, né? Esse semestre não estou com Sítio Novo. Ponte Alto do Tocantins, peço perdão. Piscicultura, aí tem o Lago de Palmas, Lajeado, né, que os criadores, processadores de peixe, frigoríficos, feirantes, supermercado, restaurantes e peixarias. Eu tenho o hortifruti, que a gente chama Cinturão Verde, tá? Que são os feirantes, produtores de hortas comunitárias, produtores de agricultura familiar e do entorno. O turismo, com Taquarçu, Serra, Lago, né? Nosso Lago de Palmas ali tem uma vida muito grande, né? E tem, por conta do lago, né, e da Serra de Taquarçu, a gente tem hotéis, pousadas, agências de turismo, locais turísticos, eventos, serviços como flutuantes, aluguel de veículos náuticos, entre outros, tá? E nesse momento é interessante a gente pensar que no nosso município também tem tudo isso. A gente só precisa afinar o olhar para compreender as cadeias produtivas e como que ela chega nesse momento. Aí, para isso, eu convido você, nosso estudante, a pensar sobre 3 fases. Que é o diagnóstico e o plano de ação. Então, o que está acontecendo na minha cidade, a fase de intervenção, que você vai lá intervir no problema, e a terceira fase, que é o nosso relatório que a gente faz no seminário. Então, primeiro eu conheço a realidade e proponho uma ação. A segunda, eu realizo a ação. E na terceira, eu faço um relatório da ação e a publicização, né? Tudo que é feito precisa ser publicizado, né? O conteúdo precisa ser disseminado para que mais pessoas tenham acesso àquilo que vocês produziram. Primeiro passo, grupos de 5 pessoas, tá?
Escolher qual etapa ou agente da cadeia que vocês vão focar, extração, produção, transformação, comercialização ou consumo. Terceiro passo, contato prévio com o público-alvo da etapa escolhida. O quarto passo, preparar o material da coleta de informações, se vão fazer um questionário para entrevistas, ou se vão direto fazer as entrevistas, ou como que vai fazer isso, né? Como que você vai coletar essas informações da pesquisa de vocês, e se você vai realizar essas entrevistas, então, se preparar para elas, né? Como que você vai organizar estes dados, que a gente chama de tabular os dados, e como que você vai interpretar as informações obtidas com ele. E o sétimo passo, né, você vai discutir, essa discussão não é briga, é uma discussão que a gente chama de científica, como que você vai discutir a ação de intervenção que será escolhida. A segunda e a terceira fase, elas só vão acontecer depois que você cumprir a primeira. Respira, porque nesse foco a gente vai apenas pensar na primeira fase, uma coisa por vez. Senão a gente fica muito ansioso com coisas que ainda estão por vir. Então, né, antes de pensar em construir a casa inteira, pensa, qual peça eu vou começar, né? E se meu dinheiro e meu tempo está pouco, qual é a peça mais importante que eu construo primeiro, né? E aí, então, você vai construir a churrasqueira e a piscina, por exemplo? Não, você vai construir o quarto, a cozinha e o banheiro, né? Então, nesse momento, respira e fica só na primeira fase, tá? E quando eu penso a de Palmas, para depois puxar para essas duas cidades, quanto mais vocês conhecerem sobre a cadeia produtiva que escolheram, melhor será o domínio do tema. Como que eu vou fazer isso, Kelber? Né? Leiam e assistam as matérias de jornais, conversem com as pessoas da área, visitem empresas locais onde há agentes da cadeia, visitem instituições que dão suporte a fomento da cadeia produtiva, como a Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo, Embrapa, entre outros, né? E aí, para isso, vocês têm que pensar, né, que podem utilizar um questionário que a gente disponibilizou para vocês na rota de aprendizagem. E aí o questionário contém 10 questões divididas em 3 grandes blocos, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, né? Lembrando que o Tô Graduado ganhou o selo ODS. E para o ambiente educacional, isso é incrível, isso é fantástico. A gente vai trabalhar nesse questionário 4. A ODS número 8, trabalho docente, tá? Decente, perdão. Né, que é com dignidade e crescimento econômico. Então, tem alguns trabalhos que, infelizmente, a gente chama de trabalho análogo à escravidão, que a pessoa ganha muito, muito pouco e é submetida a questões deploráveis de trabalho, de laboro. O ODS número 9, que é Indústria, Inovação e Infraestrutura, e o 12 e o 17, que é Sustentabilidade e Parcerias. Para ser um bom gestor ou uma boa gestora, é necessário ter parcerias bem estabelecidas. Como que a gente realiza uma entrevista, Kelber? Primeiro a gente lê todo o questionário para ter noção do que são as próximas perguntas. A gente agenda o dia e o horário, as pessoas todas têm uma série de compromissos, então ela vai parar para te receber. A gente tem uma postura respeitosa, uma linguagem, um olhar de escuta, então você não vai entrevistar uma pessoa enquanto ela está respondendo para você, você está no Instagram, você está, né, não está dando bola para ela, estão ali olho no olho, cada um separou aqueles minutos e aí você já organiza assim, olha, o tempo previsto para essa atividade, quando você for agendar, é em torno de 15 minutos. Aí aquela outra pessoa, ela sabe que ela vai disponibilizar 15 minutos para você. Porque se você não disser qual é o tempo médio que você espera, ela pode achar que é muito pouco, né? Ou é muito tempo aquilo que você vai demandar. Então, o combinado não sai caro. E aí, a gente, né, marca a alternativa, né? Uma alternativa por pergunta. Então, o nosso questionário a gente fez uma opção por cada uma delas, e no final a gente agradece a participação do e da entrevistada, e aí a gente se compromete a depois levar esses resultados, né, e propor uma ação a partir daquilo que a gente coletou. E aí, para tabular e analisar esses dados, a gente junta todos os questionários e contabiliza as respostas de forma numérica. E a gente identifica padrões de comportamento, né? Respostas que são preponderantes. Analisa o porquê dessa preponderância. Por que será que todo mundo gosta mais de café com açúcar do que sem açúcar? Não sei, né? Eu gosto do sem, mas 9 de 10 entrevistados disseram que preferem com. E aí a gente vai descobrir o porquê disso, né? A gente discute com a nossa equipe, com nossos outros 4 colegas, ao total 5, né? A ação que a gente vai propor para intervir
sei lá, tô brincando aqui, para convencer que as outras pessoas que não gostam de café sem açúcar passem a gostar. Mentira, a gente não convence a outra pessoa, tá? A gente oferece as opções e ela tem o poder de escolha. E aí a gente pensa que, se você ficou com dúvida, calma, a gente tem 3 alternativas para vocês, tá? A gente tem fórum de dúvidas, a gente tem a videoaula do professor Fernando Ludwig, né, que vai dar um show sobre cadeias produtivas, a gente tem a rota de aprendizagem e depois a gente tem uma mini aula menorzinha sobre natividade e sobre, né, Ponte Alta do Tocantins, que é específico para cada um. Se você quiser ver as duas, vou ficar muito feliz. Se não, se você ver a só da sua cidade, já está, né, certinho no caminho, na rota do sucesso. Ufa, eu cansei. Você cansou também, né? Então, bora voltar, né, para as atividades e aí a gente continua conversando depois. Grande abraço, tchau, tchau.